glosa ordinária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Glosa Ordinária. Eu sou a Mariana Leite e hoje estou aqui com o Filipe Alves Moreira e com a Joana Gomes para falarmos de uma personagem que volta e meia nas nossas conversas vem ao de cima. Gostava de trazer aqui mais a palco, não tanto a figura histórica, mas mais o impacto que esta figura teve na história e na história da cultura portuguesa, que é Dom João II. Joana, Filipe, quem foi Dom João II? Olá Mariana, olá Joana, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dom João II, bom, primeiro alguns apontamentos biográficos muito breves, porque de facto o nosso foco aqui não é bem esse. Dom João II foi rei de Portugal, claro, filho de Dom Afonso V e de Dona Isabel, filha do infante Dom Pedro. Nasceu em Lisboa em 1455, morreu no Alvor em 1491. Tem uma particularidade, entre outras, mas tem uma interessante, é que talvez tenha sido o único rei de Portugal que foi coroado duas vezes, ou que foi feito rei duas vezes, porque o seu pai, Dom Afonso V, a dada altura, foi para a França, enfim, para questões diplomáticas que não correram muito bem, e decidiu deixar de ser rei, abandonar tudo, tornar-se peregrino, ir por aí pelos caminhos a chorar e a caminho de algum local espiritual onde pudesse deixar as amarguras da vida. E Dom João II chegou a ser feito rei nesse intermédio, até que conseguiram recuperar o rei, conseguiram encontrar Dom Afonso V, chamaram-lhe a atenção, fizeram com que ele voltasse atrás na decisão e passou a ser ele novamente o rei. Embora talvez na prática Dom João II, nesses últimos anos, mandasse mais do que o pai, mas pelo menos nominalmente voltou a ser Dom Afonso V o rei. Portanto, foi coroado, ou pelo menos foi feito rei, duas vezes. Foi armado cavaleiro em Arzil, em 1471. Eu digo isto porque foi no dia dos meus anos, 24 de agosto. Um dia ilustre. Também nasceu Jorge Luís Borges, o Fernão Brodel. E o Filipe Alves Moreira. Claro, portanto, é um dia histórico por várias razões. A Revolução Liberal Portuguesa, o início da Revolução Liberal Portuguesa, enfim, a morte do Imperador Afonso VII, um dia ilustre na história, que ficou, entre várias outras razões, assinalada por este facto. Não é? Dom João II foi com o pai e com, enfim, a cavalaria portuguesa, os nobres, a comitiva, a campanha portuguesa, foi conquistar Arzil em 1471. Aliás, há uma cena muito conhecida, hoje menos, mas noutros tempos, acho que aparecia até em manuais escolares, em tempos mais com o tipo de valores, que era o Dom Afonso V, quando fez o filho cavaleiro, dizem as crónicas, apontou para o cadáver do Conde de Marialva e disse: filho, que sejas tão bom cavaleiro como este aqui. Portanto, é uma cena bastante conhecida. Foi rei, de facto, pela segunda vez, mas de facto, definitivamente em 1481, depois da morte do pai. Quando se fala no reinado de Dom João II, mas isso provavelmente falaremos depois em relação às imagens do seu reinado, pensa-se em coisas como a passagem do Cabo de Boa Esperança pelo Bartolomeu Dias, o chamado, dito, enfim, Plano das Índias, tentativa de chegar à Índia, portanto a prossecução da expansão portuguesa, ou pelo menos dos chamados descobrimentos. Também ficou associado àquilo que se chamava também normalmente a construção do Estado moderno, um conceito também equívoco e de que hoje também se fala menos, mas uma certa fortalecimento do poder real. Teve uma imagem mais negra, mas isso depois vamos falar certamente na continuação. Enfrentou uma série de reais ou supostas coligações que ele debelou com bastante violência, portanto é uma figura polémica e é disso sobretudo que vamos falar. Era casado com Dona Leonor, a famosa rainha Dona Leonor, irmã do rei Dom Manuel, que sucedeu a Dom João II e que passou para a história, entre outras coisas, por ser a fundadora das Misericórdias. Teve só um filho, o infante Dom Afonso, que morreu tragicamente, um filho legítimo, depois teve o senhor Dom Jorge, ilegítimo. Filho legítimo teve só um, o infante Dom Afonso, que morreu tragicamente caindo de um cavalo em Santarém, e que não tivesse morrido, possivelmente teria havido aí uma união das coroas de Portugal, Castela e Aragão, porque era casado com a filha dos reis católicos. Não aconteceu na altura, também não aconteceu no reinado seguinte, como também poderia ter acontecido, Dom Manuel, ou do seu filho, que morreu também precocemente. Viria a acontecer depois, como se sabe, em 1580. Imagens, não sei, provavelmente depois faremos também, mas como era Dom João II, pois não sabemos, mas há algumas representações que
com algumas de forma mais duvidosa, outras de forma talvez mais clara, nos deem uma imagem ou pelo menos uma representação de como seria ou como seria visto o rei. Então, pergunto-me, dadas, enfim, claro que alguns elementos são realmente interessantes e alguns aspectos da história, de resto da história portuguesa deste período são muito novelescos, quase, com pais que se demitem do seu trabalho régio e o Afonso V para mim é uma personagem fascinante também por isso, e pergunto-vos porquê o vosso fascínio, ou de onde vem o vosso fascínio com este Dom João II? Porque de facto é uma personagem que tanto tu, Filipe, como a Joana estão sempre a comentar e a referir, e volta e meia aparece. Já sabemos a vida dele, mas agora porquê é que vos fascina tanto? Se é que conseguem encontrar assim... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Posso começar eu por dizer? Na verdade, não consigo traçar bem essa origem do meu fascínio pelo Dom João II. É antigo e se calhar agora já um pouco temperado pela idade. Mas creio que parte disso tem que ver com exatamente aquilo que tu dizias, Mariana, do reinado de Dom João II ser fértil em acontecimentos bastante dramáticos, que para alguém com 16, 17, 18, 19 anos era, e apaixonada por história e pela Idade Média, fazia vibrar com emoção. Acho que essa é a razão principal. É evidente que a imagem que nós criamos na nossa memória do que é o Dom João II é uma imagem recebida através das várias representações que este rei teve. E ele teve muitas. É um dos reis se calhar mais discutidos. O Filipe saberá isso melhor do que eu, mas é um dos reis mais discutidos, quer na história, no exercício da história, quer depois na literatura, na ficção, etc, etc. Eu acho que havia um fascínio também por ser aquela ideia republicana do rei que acabou por pôr um bocado de ordem no reino e de haver aquelas as casas aristocráticas que ganharam muito poder e depois ele conseguiu, digamos, controlar ou cercear esse poder dos... Um bocado como o Ivão Terrível e os boiardos, um pouco por aí. Um pouco por aí. E essa ideia da fundação do Estado moderno também tinha o seu interesse. Menos, talvez para mim, a parte dos descobrimentos fosse menos chamativa, digamos assim, mas também fazia parte, evidentemente, desse fascínio. Agora, olhando isto com os olhos de agora, vejo a coisa com mais matizes e depois haverá mais a dizer sobre esses matizes. Mas passava aí a bola ao Filipe para ele. Bem, no meu caso, acho que o fascínio não será tão antigo quanto o da Joana, talvez seja ligeiramente mais recente, mas... E pegando um pouco no que ela também estava a dizer, eu acho que no meu caso tem muito a ver com essa diversidade de imagens, quer dizer, é um indivíduo bastante polémico e que dá origem de facto a imagens bastante contraditórias, mas essas imagens controversas pode não parecer isso sim hoje em dia. Isto é uma das coisas que talvez mais me tenha fascinado, é que eu tinha um pouco a ideia, penso que talvez a maior parte das pessoas tenham, uma ideia um pouco idealizada de Dom João II. Eu lembro, por exemplo, uma vez, pediram-me, enfim, para ver um texto sobre Dom João II, sobre as imagens de Dom João II, e esse texto começava por dizer Dom João II é certamente, ou é talvez a personagem mais consensual da história de Portugal. Eu olhei para aquilo e pensei, meu Deus, é que é tudo menos isso. Mas, parando para pensar, depois vi que, bom, efetivamente acho que há esse ajuste, isto é, hoje em dia, e talvez desde os republicanos... Sobretudo republicanos liberais, eu diria mais talvez liberais, republicanos, que Dom João II se tornou um pouco uma figura de facto consensual, muito nessa lógica de fortalecimento do Estado, contra a monarquia, contra os senhores, e a questão dos descobrimentos, claro, que vão de par a par, e também porque aí também funcionava essa imagem, como se até aí, ou no reinado do Afonso V, os descobrimentos estariam um pouco em roda livre e não teriam avançado muito, e teria havido até uma certa privatização, e depois o Dom João II concentrou esforços e avançou, fez com que o processo avançasse decisivamente. Portanto, foi construída essa imagem, digamos, mais ou menos consensual nessa época, mas quando nós recuamos vemos que é tudo menos consensual. Quer dizer, nos primeiros 2, 3 séculos na vida de Dom João II e depois nos séculos seguintes, foi uma figura extraordinariamente discutida, quer dizer, com imagens muito contraditórias e com debates acesos
sobre essas imagens, e eu acho que foi isso foi a conjugação destes dois fatores que me apaixonou. Primeiro, esta duplicidade de memórias, na época e pouco depois, e ao longo dos séculos seguintes, e depois esta espécie de branqueamento generalizado da imagem, por assim dizer, não é? A partir do século XIX, sobretudo. Sim, eu diria que sim. 19, 20, 19, sim. Com os liberais, muito. Sim, eu acho que o Oliveira Martins foi fundamental nisso. Sim, e prosseguiu, e é uma daquelas coisas em que se vê uma continuidade perfeita entre os liberais, os republicanos e o Estado Novo. Sim, é verdade. Quer na questão do Estado forte, quer na questão da importância dos descobrimentos. Sim. Isso é um traço que é comum a liberais, republicanos. Eu estava a pensar numa coisa que nunca tinha pensado antes, que é a questão da desvalorização, porque uma das ideias também feitas relativamente ao Dom João II é que na continuidade do que teria sido o projeto inicial do infante Dom Pedro, porque depois isto também liga com a memória desse seu avô, portanto, no que seria o plano do infante Dom Pedro era os descobrimentos tal como descoberto, ou seja, ir para a África, navegar, etc, etc. E contra isso haveria o plano, digamos, do setor mais, vou usar aspas, feudal da sociedade portuguesa, que queria centrar-se nas conquistas no Norte de África. Portanto, havia aí uma dicotomia. E não sei se tem que ver com isso ou não, pensei nisso agora, que quando os republicanos ou os liberais assumem, digamos, uma proeminência política e cultural no Portugal do século XIX, também essa visão de que os descobrimentos, enquanto descoberta, também assumem um papel mais importante. Também por razões que têm que ver com o colonialismo, etc., e com o desenvolvimento históricos posteriores, mas também pela importância do comércio para essas classes. Creio eu, não sei, é uma ideia que me veio agora à cabeça. Portanto, uma desvalorização do exercício militar e uma valorização das descobertas que permitem realmente as trocas comerciais. E isto entronca com outra coisa, que é... Quer dizer, o Dom João II também está inserido num contexto global, obviamente, e também do ponto de vista imagético, que é o século XV, que é talvez o século mais polémico da história de Portugal. Quer dizer, se nós pensarmos bem, a quantidade de polémicas, mas polémicas assim bravas. E estão... Infante Dom Henrique. Ela falou do Infante Dom Pedro, mas há que falar do Infante Dom Henrique. Não podes falar de um sem de falar do outro. Pois, eu disse que o século XV é o século mais quente. Os painéis de São Vicente, as crónicas perdidas ou não de Fernão Lopes, a crónica da Guiné dos Horários, quer dizer, a quantidade de polémicas que há aí, e o Dom João II... no fundo entronca a questão com a nobreza, etc. Portanto, e elas acabam por estar um pouco interligadas. Quer dizer, quando nós vemos a memória histórica, essa coisa do Dom Henrique versus Dom Pedro, o reacionário de Dom Henrique versus o ilustrado, moderno, modernaço de Dom Pedro. E depois, quer dizer, todas essas linhas acabam por se cruzar. Está nos painéis de São Vicente, não está nos painéis de São Vicente, etc. Até nas teorias da conspiração o Dom João II é envolvido. E vamos falar portanto, disso. Falaremos Claro disso, do plano secreto, de tudo mais. Portanto, ou seja, eu adolescente, o meu eu adolescente era evidentemente seduzível por com estas histórias, não é? Eu acho que são fascinantes, todos nós gostamos de mistérios, eu sempre gostei de histórias de mistérios, etc. Então havia uma história de mistério na história portuguesa, etc. Isso era obviamente apaixonante. Claro que agora vejo com outros olhos, como já disse, e já estamos aqui a mostrar. Eras uma apaixonada pela figura de Dom João. Era um bocado, porque eu acho que deve ter pregado tanto e ter dito tanta coisa sobre Dom João II às minhas colegas de curso, que no final da licenciatura, na caricatura de curso, costumava-se, se recordam, quando as pessoas tinham um namorado ou eram casadas, etc., punha-se uma corrente no pé ou na cintura se fossem casadas. Se tivessem um namorado, era no pé. E o meu namorado na altura foi o Dom João II. Portanto, imaginem como eu devo ter atazanado a juíza de muita gente com esta figura. Sim, mas de facto é verdade que é um século das sucessões que acontecem, quer dizer, falaram agora do Infante Dom Pedro, que acaba por morrer em batalha contra o próprio sobrinho casado com a sua filha sobrinho e rei, não é? Sim, avô deste Dom João II e a sucessão do Dom João II também, sim, não é? Sim, que também é bizarro. E não estamos a falar de Espanha, de Castela, porque Castela e Aragão é um bico de obra. Sim, se fôssemos a juntar tudo, mas concentrando aqui na figura de Dom João II, não é? Quer dizer, ele já vem envolvido, mesmo do ponto de vista familiar até, numa série de polémicas, histórias mais ou menos rocambolescas, vamos dizer assim, e a sua própria sucessão também é um bocado estranha, porque não é sucedido
por nenhum descendente direto de sangue dele, não é? Ok. No fundo é isso que diz, esse drama familiar até faz lembrar outros, como por exemplo o do Cid, porque a mãe do Dom João II, a Dona Isabel, vê o marido, o Afonso V, matar o pai, o infante Dom Pedro. Portanto, é um bocado como a Ximena Gomes vê o Cid matar o pai. Pronto, estão a ver. E se querem saber mais sobre o Cid, ouçam os episódios. Se ainda não ouviram, Exato, têm deveres de casa. Tem muito para onde ouvir. Então, dá para perceber, de facto, que já na sua época, Dom João II é uma figura controversa. Querem abordar um pouco mais desta controvérsia, da polémica que ele causa tanto no seu tempo como depois? Enfim, vimos um bocado quase branqueamento, reabilitação, por assim dizer, da figura a partir do século XIX, sobretudo, mas eu pergunto porquê é que é controverso? E porquê e para quem é que é mais controverso? Falaram um pouco da questão com a nobreza e, enfim, talvez um pouco por aí. E se houve alguma atitude, alguma ação que ele tenha tomado que tenha sido mais ou menos prejudicial para a sua imagem na sua época, que faça com que ele tenha sido tão polémico ou que tenha deixado um legado de escuridão ou de luz. Enfim, o que é que ele fez de grande ou de pequeno, não sei. Bom, sim, de facto, a dificuldade é escolher, não é? Porque quem for ver o manancial de episódios ou de histórias que se conta sobre Dom João II, rapidamente chega à conclusão de facto há ali um setor que já na época e depois posteriormente foi entendido como bastante problemático, que foi sobretudo justamente essa sua relação com a nobreza, com os senhores, mas não só, embora sobretudo, e os métodos utilizados. Quer dizer, muitas pessoas talvez não tenham bem presente, mas os métodos utilizados por Dom João II vão desde o seguinte. Métodos em que sentido? Métodos para eliminar adversários. Pensem na máfia. Eu ia dizer isso. Dom Corleone. Dom Juan. Pensem na máfia. Claro, estamos a brincar, mas pensem na máfia e não andarão longe. Dom Giovanni. O que aconteceu, sobretudo, Dom João II ficou marcado, a imagem dele ficou marcada, entre outras coisas, claro, mas estamos aqui neste aspecto mais das sombras, pela forma como ele eliminou uma série de adversários. Ele foi supostamente vítima de duas grandes conspirações por parte da nobreza. Eu digo supostamente porque, claro, enfim, pelo menos a primeira delas é bastante duvidosa. A primeira, em que esteve envolvido o Duque de Bragança, a figura mais importante da nobreza que não da Casa Real na época, ou talvez em absoluto, à exceção do próprio rei, a figura mais importante, mais rica, mais poderosa da nobreza. E nessa conjura ou suposta conjura em que esteve envolvido o Duque de Bragança e nas suas imediações, portanto com os seus supostos aliados, os métodos de Dom João II foram desde o mais clássico tradicional, enfim, e mais legal ou pseudo-legal, de executar o Duque de Bragança, mandar executar o Duque de Bragança em Évora, até coisas como, por exemplo, pagar a mercenários para matarem fidalgos fora do reino, ou snipers, não é? É, exato, não propriamente, mas o método é esse. Até formas bastante violentas e particularmente cruéis de liquidar esses adversários, até aceitar delações premiadas, bufos, em bom português. O caso célebre de Dom Vasco Coutinho, que era irmão de um dos envolvidos numa das conjuras e que terá ido falar com o rei. Bem, nós estamos a reportar-nos às imagens, é preciso salientar isto, não é? Nós estamos a dizer que isto foi exatamente assim, estamos a dizer o que as crónicas dizem. O que é dito sobre, é claro. Isso. Na época e pouco depois, foi falar com o rei, denunciou o irmão, quer dizer, em bom português foi um bufo, foi um delator. Contra o próprio irmão, ainda contra o próprio irmão, mas dizendo que para que o rei salvaguardasse a vida do irmão, quer dizer, que tivesse que... E o rei, sim senhora, muito bem. Bom, mas acontece que no dia seguinte o homem apareceu morto por coisas que acontecem, não é? Tal como aconteceu com outro Suicidou-se, não é? Apareceu morto. Apareceu morto. Foi um infortúnio. Assim, um pouco como aqueles oligarcas russos, não é? Sim, tomam polónio. Suicidou-se. Como também aconteceu com o Garcia de Menezes, filho do Dom Duarte de Menezes, famoso Dom Duarte de Menezes, que morreu literalmente a dar a vida pelo Afonso V em Marrocos, neto do não menos famoso Dom Pedro de Menezes, sobrinho neto de Leonor Teles de Menezes.
que também terá estado envolvido numa dessas conjuras, foi preso, mas por ser bispo, teve direito a um tratamento especial, claro, foi preso, mas atenção, este senhor é um bispo, foi preso no Castelo de Palmelo e apareceu morto no dia seguinte. Sim. Também, E depois mais o uma mais vez, são famoso talvez coisas seja também o Dom Diogo, do que Viseu, que foi morto pelo próprio rei na sua câmara. Exato. Também por suspeitas de conspiração e depois ameaças com o cardeal Alpedrinha, por exemplo. Sim, Duque de Viseu e irmão da Rainha Dona Leonor, não é? Sim. E portanto irmão do futuro rei Dom Manuel. Sim. Portanto, Sim, o Alpedrinha, uma história também que se conta, ele Dom João II e o Alpedrinha, o cardeal Dom Jorge da Costa, o famoso cardeal Alpedrinha, iam ali na zona do Tejo, junto ao rio, e Dom João II vai encostando o cavalo e diz: olha, bispo, ou arcebispo, não sei o que é que era na altura, ou como é que é, mas, olha, já viu, se eu agora deitasse ao rio ninguém via. Portanto, é deste tipo de histórias. É deste tipo de Ele era um histórias que bully, estamos a então. falar. Bem, sim. Mas há muito, quer dizer, eu agora não me calava, por exemplo, mas outra, no mesmo tom, mas para se dar a imagem desta faceta mais polémica. A dado passo, há uns criminosos que estão a assolar a região do Alentejo e que foram condenados à morte lá pelas autoridades. E o Dom João II comenta e diz que com pena, não, vocês, porque é que mataram estes indivíduos? É destes que eu quero, não é? É destes que eu quero. Eu quero indivíduos destes, façanhudos. Portanto, estamos a ver o tipo de pessoas de que ele se gostava de rodear. Alguma dessas situações mais rocambolescas, a gente está aqui assim um trigger warning para os nossos ouvintes, que te salta assim mais, porque realmente parece uma cena de filme ou de romance ou de série de aventuras. Alguma que queiras partilhar? Ia só dizer, é interessante que para além de ele estar associado a este tipo de ações, que eu creio que para além do rei Dom Pedro não temos notícias, talvez o Afonso IV um pouco. Mas o rei Dom Pedro, apesar de tudo, era legalmente. Sim, ou seja... Tirando alguns casos, havia ali uma espécie de simulacro de legalidade. Há uma... Digamos, é como se houvesse uma espécie de não é de separação, de fragmentação do que é público e ilegal, do que é privado e ilegal, digamos. Que o rei atua nas duas esferas. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que, além de ele estar associado a este tipo de ações, a ele lhe são atribuídos uma série de ditos. Sim. Imensos. Isso sim não tem paralelo com mais nenhum rei da história portuguesa. Não. E são ditos jocosos, espirituais, como um homem de corte que sabe estar, e isso não é dizer pouco, é importante para a caracterização do rei, mas portanto, também há essa dimensão do Dom João II como um homem espirituoso. Sim, por exemplo, podemos dar exemplo. Por exemplo, há uma que eu... curiosa, que a dada altura, e pouco conhecida, porque esteve inédita até há pouco, porque há muitas histórias que ainda estão inéditas, também é um manancial, sobre o Dom João II, do século XVI, sobretudo. A dada altura, quando foi preso o Duque de Bragança, nessa primeira conjura, ou suposta primeira conjura contra o rei ordenou que os castelos do Duque de Bragança fossem entregues ao rei, o que até pode parecer um pouco anacrónico para quem pensar que o século XV é muito moderno, muito modernaço. Essa coisa dos castelos e dos alcaides ainda existia, pelo menos no caso do Duque de Bragança existia, e uma história que conta que todos entregaram os castelos. Bom, se nós lermos o Garcia de Rezende, que é um dos cronistas que escreveu sobre Dom João II, e o Rui de Pina, outro cronista que escreveu sobre Dom João II e contemporâneos, eles dizem que todos os castelos foram entregues sem problemas nenhuns. Mas se lermos estas histórias que ficaram manuscritas, algumas delas referem resistência por parte, pelo menos, de um dos alcaides do Duque de Bragança a entregar o castelo. Parece que estamos a falar do tempo de Dom Sancho II, mas estamos a falar do final do século XV. E continua dizendo Dom João II, comentando que, bom, na verdade, este que resistiu é que fez bem, e os outros que entregaram logo os castelos não deviam ser chamados alcaides mores, deviam ser chamados alcaides moles. Portanto, é um desses ditos. Sim, ele também tem um que comenta a propósito de uma embaixada espanhola que é enviada à corte. Já agora não me lembro quem são os embaixadores, mas ele ouve-os, eles dizem qualquer coisa, tem uma conversa com o rei e depois deles saírem ele comenta com alguém a dizer que aquela embaixada não tinha pés nem cabeça. E a razão era porque um dos embaixadores tinha fama de ser leviano e o outro era manco.
Portanto, isto são só 2 exemplos, mas há mesmo muitos. Muitas historietas associadas a esta figura, o que a torna. Mas isto estamos a falar de historietas de coisas que são atribuídas, coisas que ele disse. Eu quero saber coisas que ele fez, coisas dark. Para além disto, bem, é assim. Não, porque o Filipe disse algumas formas Sim. cruéis e eu agora estou curiosa. Então, por exemplo, estraçalhar na forma como os adversários foram mortos. Sim, digo. claro. Estraçalhar o cunhado no quarto dele era não é um colégio. propriamente não gore. Sim, a apunhalada. Ou então, mas isso também era quer dizer, não quer dizer que fosse só ele que fizesse, não é? Mas Se ele, mandasse fazer. não, quer dizer, não quer dizer que fossem métodos que na altura não existissem. Sim, claro. Não é ele só que... Não é ele que mas inventa. ele também, sim. Por exemplo, alguns foram atados. Alguns fidalgos foram atados a cavalos. Ok. E os Ele cavalos... claramente tinha uma coisa com o cavalo, quer dizer, já a ameaça ao bispo também foi feita. Porque a mim faz-me pensar um pouco naqueles filmes nem é westerns, de gangsters, não é? Que estão tipo em carros e que um vai com o carro a tentar empurrar o outro para fora do abismo, não é? É curioso que o filho depois morre de uma queda de cavalo. Pois, eu estava a pensar precisamente nisso, quer dizer, a ironia. Não, há outra coisa que também é um bocado negra, evidentemente na história não era vista como negra, mas agora que é a questão do antissemitismo e do tratamento dos judeus, não foi só no reinado de Dom João II, Mas aí há uma dupla faceta, não é? Porque primeiro quando os judeus vêm, eles são expulsos Sim. de Castela Sim. e começam por ser acolhidos, enfim, nós hoje diríamos talvez chamar-los campos de refugiados, Sim. com muito anacronismo, claro. Mas há um primeiro momento em que há um certo acolhimento. Mas depois essa política altera-se, eu não sei. Veremos, talvez um dia tenhamos aqui Sim, alguém para vamos falar ter. sobre essa questão. Mas é ambíguo, porque mesmo as histórias, por exemplo, há uma também desse tipo, que é um judeu de Coimbra, que é ameaçado e vai-se queixar ao rei, o rei protege-o. Mas a história aí, a piada é o dito, porque o judeu diz... Eles disseram que me iam cortar as postas e que as orelhas iam ser as postas mais pequenas. Perdão, as postas maiores. Pois. Mas o rei aí por acaso protege-o. Portanto, essa questão eu acho que aí... E atenção, porque no tempo do João II talvez tenha sido o máximo de esplendor da cultura judaica em Portugal. Sim. Pois, temos o início das Atenção. impressões, não era? As impressões, por um Sim. lado, vamos falar disso. Os manuscritos iluminados, portanto, eu aí acho que é preciso pôr várias reticências. Haveremos de ter um nisso. episódio sobre Sim, isso. porque Sobre os judeus em Portugal também convinha. Sim. Claro, já fica a promessa. Porque Sim. justamente no final do século XV há uma grande visibilidade dos judeus. E Sim, cultural, em assim, termos de domínio da imprensa, portanto, os primeiros incunábulos são maioritariamente livros em hebraico ou produzidos em imprensas associadas a judeus portugueses. E mesmo em termos de iluminação, não é preciso ir mais longe, basta falar. Não sei se a Bíblia de Lisboa é do século XV, não. Não é? Sim. não é? Sim. Não, e há vários manuscritos dessa época. Pronto, ricamente portanto, iluminados. que, claro, a Bíblia de Lisboa, que se quiserem ver, têm que vir à British Library. Não está cá. Mas podemos pôr os links depois. Podem. Mas Vamos ter que fazer um episódio sobre isso. Claro. Voltando agora à nossa personagem principal hoje, portanto, dá para ver que ele é uma figura de bastantes sombras e luzes, algum aspecto. Claro que nós estávamos aqui a rir um pouco dos ditos mais ou menos jocosos que lhe são atribuídos, mas há algum lado mais luminoso que vocês reconheçam, mesmo na época, ou que tenha sido reconhecido na época? Pois, isso, quer dizer, claro que sim, mas tudo isso é um pouco relativo. Lá está, esta imagem que acabou por ficar associada de dita construção do Estado moderno, enfim, que é bastante exagerada, mas quer dizer, é algo que pode, na altura também foi visto assim, isto é, se o poder do rei era ameaçado, é bom que o rei... Uma coisa é o rei saber impor-se a outros poderes, outra coisa são os métodos utilizados e a razão concreta em cada caso concreto, não é? Portanto, essa ação, o rei enquanto governante... foi bem visto. A questão dos métodos, ou de o caso concreto do Duque de Bragança, em particular, e de outros fidalgos, mas particularmente do Duque de Bragança, eram polémicos e criticados, mas claro que primeiro, eram polémicos para uns, não é? Como tudo na vida e como tudo na história. E, portanto, esse mesmo lado, por isso é que é rico e fascinante, é que esses mesmos aspectos podem ser vistos justamente, e como foram depois, já na altura, mas sobretudo depois com outro viés, como um bom governante e como um fortalecimento da figura real. E um dito que havia muito, não
do Dom João II, mas sobre o Dom João II, que aparece já em texto da época, era que o Dom João II era melhor rei do que homem, ao contrário do pai, Dom Afonso V, que era melhor homem do que rei. Portanto, o Dom João II, enquanto rei, também teve... Ou seja, isto faz tudo parte de um bolo. Portanto, a ação governativa dele tem sombras, mas essa própria ação também tem as suas luzes. E depois, claro, se nós entendermos o processo de expansão como algo positivo, ou o avanço, pelo menos do ponto de vista mais neutral, é claro que, mais uma vez, também aqui há luz e sombras aos nossos olhos, não é? No tempo de Dom João II avançou-se muito pela costa africana. Conheceu-se, os europeus literalmente desconheciam aquilo, absolutamente, quer dizer, ninguém nem na Europa, nem na Ásia, nem na América, obviamente, Que nem se conhecia. nem na Austrália, nunca, quer dizer, o que estava abaixo do Senegal Não existia. não existia. Isso Existia para quem lá estava, não é? Mas, Não, exato, claro, mas não existia para quem não era conhecido. claro. E quer dizer, e Angola não era conhecida para quem estava em Moçambique, por exemplo. Sim. Quer dizer, não, houve aí de facto um avanço objetivo, assim como também do ponto de vista dos conhecimentos, porque isto tem subjacente conhecimentos náuticos, por exemplo, científicos. Portanto, e eu aí lamento, mas eu não embarco na conversa de que os descobrimentos foram só uma coisa negativa. Não. Lamento, essa não é a minha conversa. Agora, claro que depois também teve, com os nossos olhos dois, também teve aspectos negativos. Fundou-se a fortaleza, o castelo de São Jorge de Mina, que depois foi um interposto para tráfico de escravos muitíssimo importante. Sim. Portanto, Desculpa. Mas é isso, a ideia é que Eu sei. são luzes e sombras simultaneamente, dependendo da perspectiva. Claro. Sim, quer dizer, de facto, há esse lado, essa realidade, é que o sentido da palavra descobrimento, que é polémico em si, também abarca, apesar de tudo, apesar de toda a carga negativa que também esse processo teve, a parte de descoberta mesmo, descoberta científica, Claro. descoberta humana, até descoberta histórica, né? E de contacto, que, enfim, depois não necessariamente positivo, mas a ideia de aceder a conhecimento. E do ponto de vista E o de quem Claro. trabalha com conhecimento, é extremamente E o conhecimento interessante. científico, por exemplo, as navegações também foram possíveis porque há um conhecimento técnico do ponto de vista da navegação, com as estrelas, etc. Quer dizer, que há aí avanços técnicos também importantes, não é? Do ponto de vista técnico, puramente técnico. Portanto, ele seria assim uma espécie de muggle sim, do eu acho que a gente conhecimento também tem que... Eu acho que, pronto, como em tudo, nós fazemos uma avaliação de acordo com os valores da nossa época, do nosso passado, da história do passado. É evidente que sabemos que não podemos projetar esses valores no passado, mas podemos apreciá-los à luz. São duas coisas diferentes e acho que são compatíveis. Sim. E acho que o que acontece com o Dom João II, como qualquer outro rei ou com qualquer outro assunto da nossa história, ele vai ser visto conforme a época em que estamos de uma maneira mais positiva ou mais negativa. E é difícil encontrar um equilíbrio porque às vezes o próprio ambiente cultural em que nós nos movemos não é equilibrado. Claro. E também os nossos próprios valores enquanto indivíduos também condicionarão essa leitura. Quando eu disse que a minha visão dele é mais nuanceada hoje em dia, também tem a ver com isso, tem a ver com esse crescimento de ver o mundo com outras cores e um mundo maior do que aquele que era o mundo português. E acho que isso não diminui, simplesmente tornamos se calhar o Dom João II menos um herói ou um vilão. Ou um vilão, Torna-se mais humano, um que bate nos maus ou é um mal absoluto num ser humano, como que com defeitos, virtudes, erros, maldades, bondades, etc. Além de que, como qualquer governante, ele não governa sozinho, não é? Claro. Nem ele, nem os reis absolutistas. Nem governa Quer dizer, sozinho, nem governa para si só. não é? Claro, exato. Nem nas maiores evidente. tiranias. Claro, é isso. Mas pegando precisamente nisso, lá estamos aqui a ver um certo impacto histórico fundamental desta figura, impacto científico também da expansão que ocorre também do ponto de vista de conhecimento científico durante o seu reinado, e eu pergunto qual impacto cultural, se ele, além deste investimento mais científico, técnico que acaba por prestar à expansão marítima, se há outras iniciativas culturais que façam que esta personagem seja ainda mais fascinante. Sim, quer dizer, se posso começar? Podes. Eu por acaso fico sempre com uma sensação em relação a isso,
alguma desilusão porque esperar-se-ia mais, eu diria, não é? Eu acho que E vem por em comparação- atraso. Não, e não é só, e por comparação com a época do Afonso V e com a época do Dom Manuel, a época do Dom João II acaba por ficar um pouco ali ensanduichada e não ser tão rica agora. Mas dito isto, iniciativas culturais, nós não podemos esquecer que a corte de Dom João II era um foco de poesia, que foi reunida a posteriori no famoso Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Portanto, era um... E algumas famosas poetas e composições, enfim, trovadores, como ainda na altura eram chamados, era preciso não esquecer isso. Depois o rei encarregou um tal de Rui de Pina, que eu conheço mais ou menos de nome, de escrever as crónicas dos reis ou a crónica do seu próprio reinado. Enfim, isso aí é um ponto um pouco obscuro, mas de escrever as histórias dos reis de Portugal, reatando uma tarefa que vinha de trás e que ficou um pouco em suspenso no tempo do Afonso V, porque no tempo do Afonso V o cronista mor escreveu mais sobre feitos de nobres do que propriamente sobre feitos do rei. Não foi essa a lógica seguida. E outras coisas, algumas, claro, e depois há coisas que vão aparecendo, por exemplo, além dessa questão dos incunábulos, etc., que é preciso não esquecer, e que o rei diretamente não terá tido muito que ver com isso, mas em algumas coisas sim, mas, por exemplo, ainda recentemente apareceu um livro de horas de Dom João II, que não se conhecia. Ou seja, há coisas, e pelo que estamos a ver até há muitas coisas, mas por comparação com o Dom Afonso V e com o Dom, que veio antes, e com o Dom, isto é, com a época de Dom Afonso V e com a época de Dom Manuel, acho que é inevitável achar-se que fica ali um pouco no vazio. E a mulher, a Dona Leonor, talvez acabe por ficar associada a mais, por exemplo, a impressão de mais obras literárias, etc., do que ele, propriamente. Sim. Não é isso. Não tenho muito mais a acrescentar. Em termos, de, por exemplo, de arquitetura ou da pintura, os painéis, não sei, é uma controvérsia muito grande, não vou entrar nessa questão. Quem quiser que vá ver o restauro dos painéis ao Museu de Arte Antiga, está a ser feito e é possível ver o processo de restauro, que é muito interessante. Mas Assim, podemos falar depois em relação a imagens ou possíveis imagens do rei. podemos, Só um podemos. bocadinho. Isso que dizias da Rainha Dona Leonor, que esteve associada à promoção de várias obras, quer como portanto, promotora e mecenas de vários impressos e também de manuscritos. De facto, há parece que é um reinado ali um bocadinho... Ou seja, se pensarmos no reinado de Dom João II, se calhar a cultura não é a primeira coisa que nos ocorre pensar. E, no entanto, não é no reinado de Dom João II que começa a introduzir-se efetivamente o humanismo em Portugal. Eu estou aqui a pensar na figura do Cataldo, Sim. Isso é... que é Sim, contratado pelo próprio para ser preceptor do seu filho. Sim, é verdade. Não é? Que o professor Costa Ramalho... Sim, agora, que o professor Costa Ramalho considera a introdução do humanismo em Portugal. Sim, mas uma das figuras... Mas mas é uma figura um pouco isolada. Se nós vimos, por exemplo, as poesias, não há nada de renascentista naquilo. Em português. Em português, sim. Claro. E para além do catálogo também não há mais nada. Sim, mas Depois do tempo do dá para ou ver seja, aqui é um início, digamos assim. Início. Não, sem dúvida. E foi ele que o chamou, não é? Para Sim, preceptor é isso de que eu longe. quero Sim, dizer. sem dúvida. Claro que também não sabemos até que ponto é que poderia ter sido mais expandido isto, porque também mesmo durante o próprio reinado de Dom Manuel, até que ponto é que o humanismo foi verdadeiro um humanismo ou uma reinvenção portuguesa marcada muito pela expansão marítima de um humanismo que estava mais próximo de readaptações medievais. Enfim, seria tema de calhar para outra conversa. Sim, até, mais um outro sim. episódio onde estou fora disso, onde é que meus acaba amigos. a Idade Sim, Média. não, mas é que No século XVI, meus mas amigos, já estou fora dessa... No Dom Manuel, eu acho que coexistem de facto essas duas... Pois, mas é o problema da periodização que Sim, claro, dia também claro. temos que Claro. ir a esse... Mas, por exemplo, a esse ironicamente, o chamado Manuelino também terá começado a surgir no tempo de Dom João II. Pois não é? é. Por exemplo, o convento de Setúbal. Portanto, o Dom João II. Portanto, o Dom Manuel foi o venturoso porque herdou tudo.
Até o estilo. Há quem diga que... Isso é, Não, isso é a maldadezinha também contra isso é uma das farpas dos admiradores de Dom João II ou Dom Manuel, que depois foi ficando por aí, não é? pois, mas também foi aventuroso porque... Da forma como chegou ao Como trono. chegou ao trono, Foi não é? tudo, não foi tudo. E também há uma farpazinha que se pode dar ao Dom João II, que afinal o irmão daquele que ele assassinou acabou por ser o seu herdeiro, não é? Não contava com essa Sim. finta do destino. E por falar em finta do destino, depois outra finta do destino mais tardia, mas também teve muita influência nas imagens de Dom João II, é que depois os Bragança, em 1640, os Bragança chegam ao trono, não é? Pois, quer dizer, E obviamente não se está muito à espera de que Claro. tivessem uma memória familiar muito acarinhada de Dom João II, obviamente, não é? então, voltando aqui à questão cultural desta figura e a promoção de cultura, que de facto o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende é aquele que nos vai mostrar mais a vida de corte, que é bastante ativa, apesar de não termos tanto esse destaque. A chegada do catálogo Ciclo também mostra uma certa aproximação, tentativa de aproximação Sim, à Europa, não é? E como em Portugal nós gostamos que digam bem de nós, é sempre um sinal de que somos realmente bons. Também houve correspondência do Dom João II com a Angela Poliziano. Sim, que se ofereceu Para escrever exato. uma epopeia, portanto, isso diz também alguma coisa. E também até a própria Isabela Católica tinha um certo respeito pelo Dom João II. Chamava-lhe El Hombre. Seria o Pronto, por isso, Portanto, até a própria Isabel tinha... até a própria Isabela Católica tinha... Chamava-lhe El Hombre. El Hombre. Como o homem com H grande ou o jogador com H grande. Ora, pois é. Se calhar já ninguém se lembra desta piada Do João Pinto. do Porto, o antigo Eu jogador não. do Porto. Era um homem com O grande. Não, era um homem, ele era um homem isso. com H grande, mais um jogador com H grande. Então eu conheço outra versão. Eu acho que há versões... Estás a ver? Estás a ver? A versão É que eu como- conheço é um homem com O grande. Mas isso é um bocado como com o Dom João É, Isso é um bocado como com o próprio Dom João II, não é? Claro. Muitas É coisas lhe isso. são atribuídas, Claro. muitos ditos, enfim. Ditos, Que dignos. dá para perceber que então que há esta figura que é promotora de cultura, mas também que acabou por ser ficcionalizada de algum modo, não? Quer dizer, os próprios ditos mostram um pouco esta dimensão de ser quase uma espécie de... Quase como uma bocage também, muita coisa que lhe é atribuída que não tenha sido necessariamente da sua autoria, e acabamos por ver também, sobretudo, destes ditos jocosos atribuídos ao Dom João II. O que eu pergunto é, e que outras ficcionalizações é que existem, se logo na época começamos a encontrar ficcionalizações? Nem vou falar dos Lusíadas, mas... naturalmente, o que é que vamos encontrar com ficção em torno desta figura? Como é que ele vai ser recebido pela história, não tanto pela história, já vimos que tem luzes e sombras, mas pela literatura? Encontram alguma coisa assim de destaque? Pois, é assim, o problema, como dizias também em relação aos Lusíadas, é que as fronteiras são difíceis de destrinçar, não é? E os Lusíadas... por exemplo, nessa parte, sim, são ficção, são literatura, claro, mas baseadas em crónicas, etc. Pô, enfim, as diferenças são... Mas, por exemplo, há uma peça do Lope de Vega, El Príncipe Perfecto, que ainda não falamos disso, mas é o cognome que toda a gente associa ao Dom João II, Sim. o Príncipe Perfeito. Lope de Vega, numa altura Sim. em que Portugal fazia parte da monarquia hispânica, não é? Princípios do século XVII, mas, e justamente a ação de Dom João II enquanto rei, enfim... neste caso, perspectivada, lá está, positivamente, talvez seja o grande marco antes do século XIX, pois no século XIX há uma série de peças de teatro do género Duque de Viseu, do Lopes de Almeida, do Henrique de Mendonça, perdão, sobre o assassinato ao Duque de Viseu, não é? Uma peça, aqueles dramalhões românticos de faca e espada sobre a morte a apunhalada do Duque de Viseu pelo Dom João II. Agora, e no século XIX e XX há muitas mais coisas. Joana dirá várias, mas especial, por exemplo, poemas do Miguel Torga. Na mensagem. A mensagem, o Mostrengo. Eu ia dizer, acho que qualquer pessoa que tenha passado pelos bancos de escola em Portugal se recorda desse poema, até dito pelo João Vilares, se não estou enganada, que podem ver no YouTube se quiserem. Podemos pôr aqui E podemos link. pôr... Podemos pôr depois os nossos links. Mas sim, eu diria que com o boom do romance histórico a partir dos anos 80, do século passado,
começam a surgir vários autores que tentam contar a história do Dom João II. Eu cito pelo menos 3 casos que conheço, que é um da Silmara da Veiga Ferreira, A Crónica Esquecida del Rei Dom João II. Que, pronto, digamos, isto são tentativas de ficcionalizar algumas coisas que se conhecem menos bem, mas sempre também tendo por base as crónicas, o que é curioso. E As crónicas mais antigas. mais antigas, as do Rui de Pina, E já agora do Rui de Pina e Garcia de Rezende, mas sobretudo a do Rui de Pina, E creio já eu. agora só um parênteses, a crónica do João II Garcia de Rezende foi a primeira crónica de reis de Portugal a ser impressa em Portugal, porque as antigas, do Fernão Lopes, Rui de Pina, etc., não foram impressas até ao século XVII e XVIII, e essa foi logo no XVI. Isso é curioso. Ou seja, depois é um livro que eu não conheço, que é novo, que diz aqui As Sombras de Dom João II. Agora, como temos estado a falar de Sol e Sombra, achei que Quem é o autor? é Jorge Sousa Correia. Parece-me que o livro saiu em 2021. Portanto, ainda está vivo este filão. Depois o Filipe falará do Códex aí mais um pouco. Pois é que eu ia já para Não, aí. mas antes Não, do mas Códex, eu deixei para o fim. Eu deixei para o fim o meu livro preferido de romance histórico sobre Dom João II, que é do Fernando Campos, que tem outros romances sobre o Damião de Góis, por exemplo, que é a Esmeralda, chama-se Esmeralda Partida. É um livro bem grande, muito bem construído do ponto de vista do diálogo. Vê-se que ele leu os cronistas medievais, sobretudo o Fernando Lopes, e percebeu como colocar as personagens em diálogo, mas o livro cobre não só o reinado de Dom João II, mas vai justamente aos antecedentes. Portanto, seguindo essa teoria de que o Dom João II é herdeiro espiritual e biológico do infante Dom Pedro, remonta aos acontecimentos do reinado, do final do reinado de Dom Duarte até à morte de Dom João II. E até à conceição do João II. Sim, não é? exatamente. Daí o título Esmeralda Partida. A Esmeralda Partida ele diz que a dada altura o rei estava ajuntado com a rainha e ela tinha um anel com uma esmeralda no dedo e pronto, no ajuntamento ela parte o anel, parte a esmeralda na cabeceira da cama. E ela diz, ai que pena, mas parti esta esmeralda, eu gostava tanto dela. E o rei diz-lhe, posso esta noite dar-vos um filho que valha tanto ou mais do que essa esmeralda que tens no dedo. E depois, pronto, é isso. Não digo mais. Cheio de dar spoilers. Bem, sobre o livro é Dá isto. vontade de ler agora. O livro é muito giro. E como disse, começa com os finais do reinado de Dom Duarte, conta toda a história da regência do infante Dom Pedro. Até é interessante do ponto de vista portanto, ele pega muito bem na personagem da Dona Filipa, da irmã da Isabel, portanto também filha do infante Dom Pedro, que é uma personagem da qual se sabe pouco, tem informações, mas não se sabe muito. Portanto, ela é como se fosse a figura tutelar que guarda a memória do pai e a passa para o sobrinho. E pronto, e não conto mais. Não contes mais. Faz Dom João II no Vingador, não é? Sim, que é meio uma imagem que vinha de Oliveira Martins. Vão ler. Então, E pegando... agora falta o... Assim, agora vamos voltar livro da aqui memória. ao livro que está enfim, mais na beira, o tema que está mais na beira, e que no fundo até foi uma das motivações para nós fazermos este episódio nesta altura, foi, enfim, o famoso Códex 632. Primeiro, eu vou perguntar já ao Filipe, não é? Que códice é este? E o que é que ele tem a ver com ele, o Dom João II? E agora sim uma série, não é? Portanto, o que é este códice? Ora que bem, é isto? Explica-nos. eu devo começar por dizer que eu não li o livro, eu só vi a série. Já fizeste mais do que Portanto, Eu ainda não vi. Aquilo que eu vou falar é baseado na série, não faço a mais pequena ideia até que ponto, digamos, a série é ou não fiel ao livro, mas vamos partir do princípio que nos traços gerais é. Mas o códice existe? Sim, mas já está. Justamente por isso também é importante ter feito este disclaimer inicial. É porque existe, mas na série é tratado de forma particularmente infeliz. Então primeiro Ora bem, fala-nos qual do real e depois do... Ora bom, este Códex 632, e de facto existe, é um manuscrito da Biblioteca Nacional de Portugal, uma cópia manuscrita da Crónica de Dom João II do Rui de Pina, que é a mais antiga crónica existente sobre Dom João II, e como eu disse há pouco, escrita por um contemporâneo e muito próximo de Dom João II, esteve com ele quando ele morreu em Alvor, leu o Testamento, etc. Portanto, uma figura muito próxima de Dom João II. Esta cópia da Biblioteca Nacional é uma das mais antigas cópias da Crónica de Dom João II conhecidas. Ora bem, tem alguma coisa que
que a particularize. Portanto, estamos a falar, antes de falarmos da série, estamos a falar do livro, do manuscrito em si, não é? Este manuscrito tem alguma particularidade? Bom, a particularidade tem é a seguinte, além de ser uma das mais antigas cópias da Crónica de Dom João II, a particularidade é a seguinte, tem no final algumas destas historietas sobre Dom João II, mas as folhas estão um pouco rasgadas. E eu devo dizer que quando soube da existência do livro, do José Rodrigues Santos, como digo, não li, e agora da série, pensei, bom, eles vão pegar por aqui. Eu, como romancista incipiente, o que faria era isto, pegaria nestas folhas rasgadas e diria que aqui estava alguma coisa muito importante e que foi rasgado. Mas não. O que é que acontece? Qual é a história deste manuscrito na série? É a seguinte. Na série é feita uma confusão entre este manuscrito e o manuscrito da Torre do Tombo. Então, agora vai ser o momento polémico do Glosa. Finalmente vamos entrar nas estou a falar da polémicas. série, eu não sei o que é que o livro diz. Sim. A pessoa, quando vê a série, o que vê é a personagem do Paulo Pires, que é um historiador, Tomás de Noronha, que é contratado para continuar a investigação de um outro investigador que tinha sido assassinado, e essa investigação tem que ver com as origens de Cristóvão Colombo, que mexem com uma organização muito poderosa, com ramificações com a máfia, que não está interessada em que o Colombo seja não italiano, não genovês. Por razões várias, não interessa agora detalhar aqui. E a dada altura nessa investigação, o Paulo Pires, consultando o Paulo Pires, isto é o Tomás de Noronha, não é? A personagem feita pelo Paulo Pires, consultando os apontamentos do historiador que tinha sido assassinado e que estava a investigar isto inicialmente, chegou a esse tal Códex 632 da Biblioteca Nacional e decidiu ir ver o que é, porque não havia mais detalhes, havia simplesmente a indicação deste. Então ele vai à Biblioteca Nacional, pede para consultar o livro, e aí na série o que se vê é o seguinte: vê-se que, sim senhor, ele está na Biblioteca Nacional, porque já agora um pequeno parênteses, isso bate certo, porque eu estou a dizer isto porque no livro. Enfim, eu não li, como digo, mas fui sabendo algumas coisas. A personagem é historiadora da Universidade Nova, na série é da Faculdade de Letras. Eu já ia pegar pelo Pronto, facto tudo a ver. de lhe terem deixado facilmente consultar o manuscrito e não mandarem para ver uma reprodução, não é? Pois, Ou mas um calma. microfilme. Não, na série deixam ver. Já Só o que é isso. que acontece? Aliás, um investigador contratado para substituir outro já é, É. uma ficção. E pela máfia, não é? Portanto, ora bem, mas na série o que é que se vê? Vê-se ele ir à Biblioteca Nacional e, de facto, pede para consultar o Códex 632, enfim, não na sala dos reservados, mas vamos esquecer esses pormenores, mas é, de facto, na Biblioteca Nacional, pede para consultar o Códex 632, sim senhora, a gente vê, alguém vai lá buscar, na lombada, Códex 632, sim senhora, chega à mesa, ele abre e quem conhecer os manuscritos vê que o que ele está a consultar é o manuscrito da Torre do Tombo. E qual é já agora? Que é, Sabes? aliás, muito conhecido porque é o manuscrito crónico da série das crónicas, que é o manuscrito iluminado. Portanto, é o mais antigo e é aquele que tem uma iluminura inicial muito famosa, o cronista a entregar a crónica ao rei. Portanto, sobre a capa Códex 632, o que na verdade está a ser visto é o manuscrito da Torre do Tombo, que não é o Códex 632 que existe. E a história é a seguinte, ele, no capítulo, nesse manuscrito da Torre do Tombo, que é suposto, na série é o suposto Códex 632 da BN, quando se fala em Cristóvão Colombo, e no capítulo em que Cristóvão Colombo, depois do regresso da América, vai falar com o Dom João II, o que é mostrado na série é a frase em que se diz Colombo italiano, e o que se mostra na série é que isso está arriscado e depois manda-se tirar uma radiografia e vê-se que por trás está Colón nado em Cuba. Cuba do Alentejo. Não, Cuba. Não, mas isto está relacionado, porque isto entronca com a tese do Colombo português, nascido em Cuba, descendente de judeus, descendente de judeus, mas filho do infante Dom Fernando. Portanto, seria por parte da mãe. Só faltava ser filho de super-homem também. Não, é filho de judia, não é? Portanto, Depois, era isso, judeu, porque filho Sim. de judia. a não ser que também haja qualquer teoria da conspiração que diga que o infante Dom Fernando era judeu, não sei. Mas se não, tinha que ser pela mãe. E espião ao serviço de Dom João II, ou enfim, essa teoria que anda por aí. E, portanto, na série, o suposto Códex 632, que na verdade é um manuscrito da Torre do Tombo, nessa parte tem isto. Ou seja, foi alvo de uma censura. Olha, isto para a Joana, isto para nós, se fosse bom, se fosse verdade, era bom. Portanto, alguém riscou e onde estava Colonna, nado em Cuba, puseram Colombo italiano. Portanto, a ideia é, não, isto é, o Rui de Pina escreveu a verdade E alguém censurou o Pino. e alguém censurou, não, atenção, que o homem era um espião e tal. Portanto, o Códex 632 é isto. É preciso distinguir o Códex 632 real, que é uma cópia antiga da Crónica de Dom João II, do Códex 632 que é apresentado na série, Que não é o Códex. que não é, E sabes dizer qual é o manuscrito da Torre do Tombo? Crónicas 19.
Crónicas 19 Podemos de pôr Outubro. depois também. Eu ia dizer isso. Aliás, Podemos pôr o verdadeiro podemos os dois. Eu ia Os dizer dois. isso. Eu ia Que dizer estão isso. online. Os dois estão Estão online. online. O verdadeiro Códex 632, que aliás tem estas Agora historietas no podíamos fim. escrever um romance a dizer o verdadeiro Códex Exato. 632. Não, mas é assim. Não, a verdade é que podemos fazer, por exemplo, há coisas tão simples como o Noronha, não é? O Tomás Noronha, Tomás sim. Noronha nem sequer precisava ter saído de casa porque se está online. Ele provavelmente podia consultar o digitalização Era do manuscrito. fleiro. Sim, não, mas e como estaria supostamente rasurado, era preciso. Sim, mas para ele pedir Eu como análise até Eu, me como admira. codicóloga amadora, discordo. Amadora, não. Digitalmente consegue-se ver isso? Não se consegue ver tudo digitalmente. Lamento bibliotecas. Pois, mas é isso. Não Não, dá. mas eu estou a Não, dizer, mas, exato, mas à estamos a dizer partida, isso. eu estou a dizer à partida. Estamos a desviar-nos, mas é assim, só para dizer, depois devemos ter um episódio sobre codicologia, espero. Assim, se quiserem contar cadernos, Não, mas é isso que Não é estávamos isso que eu a dizer. estava. Mas sim, eu estava a dizer no sentido de Ou seja, o primeiro passo que o exato. Noronha faria Era ver online. ver online Sim. e eventualmente pedir e Sim. ver se lhe aceitavam uma visita à Nacional, iam de recusar porque lhe iam dizer que aquilo está online, portanto já não era preciso. se fosse a Biblioteca Pública do Porto, podia esperar meses. Pronto, esquece, ficava ali à espera e quando finalmente o deixassem consultar Que nem sequer está ao- estilizado. presencialmente o manuscrito, ele talvez visse alguma coisa arriscada e conseguisse Claro. tentar, mas para pedir a fotocópia não, para pedir um raio-x do manuscrito também, quer dizer, vamos... Sim, não, e até Que sonho! há uma reunião e dizem isto quanto tempo demora? Uma semana, mas se quiser fazemos para amanhã, se for mesmo muito assim, então faça para amanhã. Portanto, há este diálogo, não é? Sim, quer dizer, aí sim estamos mesmo no mundo da plena ficção. Talvez mais Sim. consegue ser mais ficção do que o Colombo nascido em Cuba. Sim, não, e essa troca de manuscritos é. Agora, também há um pormenor na série curioso, aparece o José Rodrigues Santos. O próprio. Portanto, Tem aquilo um que nós cameo. falámos no episódio com o Pedro das Cavalarias do Torneio de Chabregas, Sim. a realidade no meio da ficção, aqui aparece o José Rodrigues Ele Santos. está a Quase, fazer uma né? Hitchcock, que também fazia cameos nos filmes dele. Até o George R. R. Martin fez isso no Game of Thrones, acho eu. Why not? Apareceu numa cena qualquer. Mas, portanto, a história, o Dom João II com o Códex é isto, o Códex é uma supostamente é crónica a do Dom peste, João. exato, supostamente é a peça que prova que Colombo era português, descendente de judeus, isso não sei se o documento prova, mas pelo menos português, e depois entroncará com essa teoria de descendente de judeus e espião ao serviço de Dom João II. Entronca aí. Ou seja, por aqui nós também vemos a ficcionalização do Dom João II que continua, ou de figuras em torno dele, que continua nos nossos tempos. Não é? Voluntária ou involuntariamente, não é? Porque essas teorias um bocado delirantes não Sim. se apresentam como ficção. Não é? Sim, Pois. estou a dizer, ou como ficção mais ou menos, com uma base mais ou menos delirante, não é? Sim, voluntária, ficção Mas- voluntária e ficção involuntária. Sim, é isso. Não, mas é isso. Sim, a teoria do plano secreto pós-descobrimento também. Quer dizer, Sim, que é um também bocado se- ficção e é... Também se liga com esta E não era essa a intenção, ficcionalização sim. do Dom João II, não é? Quer dizer, ele acaba por ser ficcionalizado até Sim. nos planos que não fez. E outra Não coisa é? que se cruza à da altura também se refere levemente na série a questão da possível descoberta, pronto, do ponto de vista português, claro, mas isso há sempre um Da ponto de vista chegada- nas descobertas. Do descobrimento do Brasil antes do... que é também uma velhíssima questão, não é? E que também anda de vez em quando... Sim, era surge isso que eu aí. ia dizer. Também há aquelas teorias da chegada às Américas. explicaria a razão da negociação do Tratado de Tordesilhas, passar naquele meridiano exato e não sei o quê, Exato. por aí Que fora. ele ter deslocado, Sim. tentado deslocar e conseguir... Portanto, lá está. Aí cabe-me dizer que a ideia do Filipe parece-me ser extremamente mais inteligente de pôr naquelas partes finais da crónica, da cópia da crónica do Pina, Filipe. essas histórias todas. Filipe, tens aí uma oportunidade. Já estás a ver. Agora Glosa vamos Ordinária ver- Edições. Epá, mas é assim, eu confesso, eu pensei mesmo que era... Epá, e não sei se... Atenção, repito, não li o livro, não é? Não sei se Claro. o livro é ou não. Não, mas faria todo sentido. Mas quer dizer, temos esta ficção toda em torno do trabalho universitário também. O acesso às bibliotecas,
como é que se faz a investigação, conseguir aceder logo aos manuscritos e termos radiografias de manuscritos logo para o dia seguinte. Sim, não, mas há outras ficções, por exemplo, uma que eu acho particularmente piada é a seguinte: o Paulo Pires, em várias entrevistas, diz que, bom, como a personagem é de um professor universitário, ele procurou ter uma imagem mais desleixada fisicamente, inclusive terá deixado, diz que deixou de ir ao ginásio. Pronto, primeiro, isto mostra a imagem que há do professor universitário. Portanto, o professor universitário é um sujeito gordo, balofo, sentado... Mal arranjado. Ligeiramente mal arranjado, portanto, um tipo que está rodeado de livros e de computadores 24 horas... Bem, por acaso, esta parte... 24 horas por Olha, dia. não gosto desse University Professor shaming. Também não. Não, mas Anda é- aqui uma pessoa a usar maquilhagem todos Mas os é- dias. mas Ir ao ginásio. mas Desculpa, é- Paulo Pires, eu vou ao ginásio. Eu também. Não se nota, mas vou. Portanto, primeiro isso, não é? Portanto, primeiro há este lado de qual é a imagem que passa por aí do professor universitário. Depois, ponto 2, mas depois a gente vê a série e vê este professor universitário desleixado, balofo e tal, sem exercício, a subir paredes, passar de uma varanda para outra, correr a alta velocidade, atirar-se para cima de ti. Portanto, A fazer parkour. Imaginem, portanto, este é um professor universitário que não faz exercício, desleixado e balofo. Imaginem se fosse... Imagina. Eu acho que é assim, quem faz uma tese de doutoramento faz tudo. Não sei, mas é assim, mas estar sentado é diferente. Eu não faria parkour, apesar de ter feito uma tese de doutoramento. Eu sei, estou a brincar. Não, mas portanto todos estes... Sim, mas são várias ficções. É interessante também ver este nível, não é? Da ficção, É. que também acontece, a ficção daqueles que fazem o trabalho universitário. Eu não sei, lá está, não sei como é que está no livro. Sim, eu também não, Não é? isso Não não faço ideia. Não é? Mas de facto, e É um provavelmente. bocado como o Indiana Jones. Eu acho que Ai, o modela um Indiana pouco Jones é no um Indiana modelo. Jones, não é? Ele era professor universitário de arqueologia. Ele, aliás, se também eram fãs da saga como eu era, Sim, sim. ele, a dada altura, ele diz a maior parte da investigação em arqueologia de todas as coisas é feita na biblioteca. E é verdade. Pronto, claro que não era verdade nos filmes dele, mas era verdade que era na biblioteca. Sim, uma Claro, parte. não, mas é engraçado porque, por causa desta imagem do professor, não é? E Sim. Não, provavelmente... e há outra, agora estou-me a lembrar de outra, por exemplo, há um eixo da série, há aí uma brigada que quer destruir estátuas. E uma das principais visadas é a estátua do Padre António Vieira, claro que esta de certeza que não está no livro, porque o livro é anterior. Pois. Só que a piada é a seguinte: nós vemos na série a estátua do Padre António Vieira e não é o Padre que está António. em Lisboa? Pois, mas é que na série o que tu vês é um sujeito há século XIX que se não é o Camilo Castelo Branco, é o Fontes Pereira de Melo. Mas vejam. Portanto, eles vão vão de noite, assim pela calada, tentar destruir a estátua do Padre Vieira e a câmara mostra assim vislumbres e ou é o Camilo ou o Fontes Pereira Mas de Melo. enganaram-se, foi? Os que destruíram a estátua enganaram-se? Não sabia mas que era o Padre António Vieira. Na série, aquele homem... Quer dizer, estavam a falar da retirada da estátua daqui do Camilo Castelo Branco ali à beira da cadeia da Sim, relação. não, mas na série... Mas na série... E eles queriam o António Vieira, na série, supõe-se que aquela era a estátua do António Vieira e não que era um engano Não, das é personagens. Só que vais a ver, é um sujeito há século Sabes XIX. porquê? Ou é o Camilo ou o Fontes Pereira de para Melo. ninguém ver a série e ter a tentação de destruir a estátua do António Vieira. É verdadeiro. Não sei, ou então não sei, porque não sei como é que estará no livro, se essas personagens aparecem Não, também. é assim, esta parte da estátua, certeza que não, porque a estátua nem sequer existia. Sim, quando- daquela Sim. estátua em particular. Aquela em não, particular, não é? sim, Mas- pois. Não, e mesmo eu naquela altura isso não era bem assunto. Pois. Pois, alguém Quando tem, o tem que se livro- ler o Codex ou então comentem nos nossos É isso. redes sociais Sim. a dizer-nos se essa questão das estátuas já estava no Codex Quer dizer, não, isso 632. nós é que No devíamos livro. ler, na verdade, Sim. mas Eu sinceramente. não vou ler, não tenho tempo. Sinceramente. Eu não tenho tempo que é para depois não me dizerem que eu não faço nada e não trabalho e sou uma Não, é porque indigente. também E sou uma lofa. gorda, de pá, gorda. sem... Mal arranjada. Mas depois consegues subir varandas e Sim, saltar opá. de prédios para prédios. Há por exemplo, há uma cena impressionante, o tipo atravessa uma série de varandas num prédio, assim de varanda para varanda, com uma agilidade. Mas nem é o Super Paulo Mario. Pires. Eu cheiro-me que nem é o Paulo Pires, é um duplo. É o duplo, claro. Não, mas imagina, estamos a falar de um tipo que diz, não, mas a minha personagem é um tipo que não faz exercício, é um tipo desleixado, pronto, é o tal professor universitário que não faz exercício,
mas salta de varanda para varanda com uma velocidade estonteante. Se calhar nós também temos que mandar um duplo nosso para a faculdade que seja gordo, balofo, etc. E depois anda a saltar. Sim. Sim, ou então arranjar duplos para nós termos tempo de ler as coisas todas, inclusive, enfim, O Codex. o Codex, por exemplo. Eu preferia, sinceramente, ler o original, que é o que e está na outra coisa, Biblioteca também Nacional. vou-me lembrando. Os maus da fita, que são os tais da Fundação América, o Vespucci, quando sabem que o tal Códex 632, que na verdade é o manuscrito da Torre do Tombo, mas que na série é o Códex 632, tem lá a prova de que o Colombo era português, na tal linha riscada. O chefão, o poderoso chefão, um dos poderosos chefões dessa organização, vai à Biblioteca Nacional requisitar o manuscrito e consegue, com a maior das facilidades, rasgar a folha, mas assim, rasga a folha, assim, muito sem Olha, problema nenhum. com essa brincadeira ainda vai haver malta a ir para a Biblioteca Nacional rasgar folhas, pensam que é muito fácil chegar lá Bem, e... eu Mas devo- até eu por devo isso teria dizer- sido mais inteligente Usar aquela pegar-se parte. no original Códex 632 que tem folhas rasgadas. O Filipe está revoltadíssimo e com razão. RTP, José Rodrigues dos Santos, Acompanha. Paulo Pires, ouçam um podcast. Exato. Não, mas de Exato. facto, quer dizer, Mas não é. até nisso é ficção total. Mas repara, quer dizer, como se nós já não tivéssemos falta de testemunhos medievais em Portugal. Agora já sabes Então, porquê. ficcionalmente foram os italianos que vieram cá rasgar as Italianos. Oh meu Deus do céu. Enfim, Não, já neste caso tivemos é um aqui um grande... brasileiro. Os dois Ao chefões. serviço dos italianos. É um italiano e um brasileiro, os dois chefões. Sim, quer dizer, é facílimo nós acedermos aos manuscritos nas bibliotecas, ainda Sim, para mais... e rasgar uma folha, rasgar uma então folha, é né? do mais Aliás, fácil. eu vou Sem que presumir- ninguém tenha dado cor, quer dizer, é do mais fácil que há. Eu vou Bem, presumir que este Paulo Pires também será um professor universitário aí nos seus 50 anos, não é? Mais ou menos, Sim. com uma carreira absolutamente estável, e sem... que não tem que ir a congressos, nem tem que apresentar... Não, um- eles queixam-se disso. Eles Ah, queixam-se boa. Ah, vá lá. Boa, nós, boa. nós hoje somos muito burocratas e estamos submetidos. E depois, por exemplo, há uma personagem, por acaso até acho que é das melhores para mim. Isto é, como é uma atriz negra, cujo nome agora está-me a escapar, mas faz um papel muito baixo, que é uma excelente atriz. O Pires também, claro, mas esta acho que é particularmente boa atriz, mas o nome está-me a escapar. Mas que a autora diz: pois Tomás, nós é isto que fazemos, quer dizer, nós escrevemos artigos que depois ninguém vai ler. Sim. E é muito isso, Sim, sejamos isso sinceros, aí- que é muito isso. Aí acho que tiveram alguma consultoria, nem que seja de alguém Claro. de literatura contemporânea, não importa, qualquer pessoa que esteja neste meio sabe que é isso. É não muito isso. Fazer artigos que ninguém vai ver e à procura de financiamento que não se vai conseguir, não é? Enfim. O Noronha teve a sorte de ser financiado por uma organização mafiosa, não é? Não sei se isso conta como E atenção, financiamento lícito. Mas se calhar é uma hipótese. 500 mil euros. Para investigar então o tal códex, não é? Não, para investigar a história que depois o conduziu ao Códex. Sim, sim. Portanto, 500 mil euros. Sozinho. Uma organização mafiosa, mas que não parece mafiosa. Portanto, aquilo parece Pronto, é respeitável. só Sim, não, mas encontrar, conseguir um encontrarmos as financiamento. organizações A respeitáveis. grande questão é Ou aparentemente respeitáveis, não é? organizações aparentemente respeitáveis que do pé para a mão vão convidar uma pessoa para receber 500 mil euros sem a pessoa ter que apresentar um projeto com os milestones e, Nada disso, e nada disso. toda a previsão de custos que vai ter, essas coisas todas. Quer dizer, parece-me ideal, eu sinceramente Claro, aliás, acho que... até havia a possibilidade de ele não conseguir chegar a resultados, por isso Pois é isso, é isso. É Podias melhor receber do que uma como- ERC. mas muito melhor. É porque a ERC tens que concorrer, isto não, é dão-te, não é? É sonhos. Tens é ter a sorte de ser contactada por uma organização aparentemente respeitável, mas na verdade menos recomendável. Que depois vai rasgar manuscritos para a mas Biblioteca Nacional. E depois também há uma série de assassinatos pelo meio, claro, não podia deixar de ser. E alguns lembram os métodos de Dom João II. Não é? Aí também. Pois. Isto também me faz pensar numa coisa. Nós estamos aqui a falar do Dom João II agora e, enfim, de toda esta recriação histórica fabulosa, fantástica em torno da figura ou não, e eu pergunto-me qual é a pertinência ou para que falarmos desta personagem hoje? Quais é que são as... Porquê é que vocês incitariam alguém a investigar mais sobre Dom João II, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista de personagem histórica ficcionalizada e alvo de ficção, até mesmo este tipo de ficção que nós temos agora, tão corrente?
Eu diria que, por tudo o que estivemos a dizer até agora, que é uma figura que responde bem às inquietações do século XXI, no sentido de o que é que são fake news, teorias da conspiração, a existência de versões alternativas do mesmo evento, de produção de conteúdo sobre uma personagem que nós não sabemos muito bem de onde vem, de quem é que a fez, conteúdo esparso, fragmentário, quase, não diria capaz de caber num Twitter, mas em alguns casos até seria possível. Num X. Ai, perdão, X. Ai, sorry. Não, mas pronto, ex-former Twitter, ex-Twitter. Deve haver aí qualquer razão para esse X. E, portanto, para mim, além da questão evidente de conhecermos a nossa história e de tentarmos de perceber a importância do reinado dele a nível cultural, político, etc., será essa a razão. É um rei cujos avatares de representação nos permitem discutir todas estas questões. Até porque, no fundo, por aquilo que vocês tiveram a contar aqui, eu a fazer o papel de total leiga, não é? Sobre Dom João II, mas a verdade é que eu não consigo perceber melhor agora, depois desta conversa, o vosso fascínio pelo Dom João II, porque realmente entendo, e de facto é uma personagem que se presta muito ao tipo de personagens de herói e anti-herói que nós temos na cultura, mesmo na cultura pop contemporânea, não é? Daquela figura que é um herói, apesar de si, o herói com defeitos, ou o vilão que na verdade não é tão vilão. Sim, O vilão charmoso também é Sim, mas é um vilão charmoso, mas que não é propriamente mau. É positivo, tem um lado positivo, eu até ia dizer nuances. Até em termos psicológicos, podíamos ter aquele herói com máculas, não é com asperja nem com autismo, mas com trauma de infância. Olha, mas diz o Rui de Pina que ele devia ser ligeiramente fanhoso. Fanhoso. Falava pelos narizes. Falava assim. Isso estranha, toma. Opa, Falava pelos narizes. se calhar gozavam com ele, foi por isso que o gajo... Se calhar era esse não, o trauma. mas a cena, sei lá, a questão da morte do avô, a relação da mãe com... Não vamos parece que o casamento era muito feliz, não era? O Afonso V e a Dona Isabel. Diz-se. Sim, ele chorou muito. Diz-se, quem sabe. Diz-se. Quer dizer, eu não sei até que ponto é que ela seria feliz com um homem que lhe matou o pai, não é? Não sei, mas não sei se é o Rui de Pina, se é o Garcia de Reis, ou uma dessas historietas que diz que a empresa do Afonso V tem que ver com as lágrimas que ele verteu quando a Dona Isabel morreu. E não falamos aqui da irmã de Dom João II, sim, mas... E já agora também o Dom João II tinha uma empresa também interessante que é o pelicano a picar o próprio peito para alimentar os filhos. Sim. Que é muito parecido ao que está no símbolo do Montepio Geral, sim. se repararem nisso, e que se vê em muitas igrejas, etc. E que é uma figura de Cristo, não é? É uma autossacrifício. É uma figuração tradicional de Cristo. E não falamos aqui da irmã dele, da Joana. Sim, mas isso também daria um episódio pois, só si. Também é outra figura. Também é uma bisca. Haveremos de falar dela, devemos dar-lhe um episódio que ela merece. Também é uma figura por si. Ficamos por aqui então, despedimos-nos com amizade, como é a panágio deste podcast. Deixamos-vos desta vez uma música da época, a informação vai em baixo na descrição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Despedimos com amizade. Até à Até à próxima. próxima.
Gulosa ordinária.